Por que eu pedi pro Marcão vir aqui? Primeiro, que quando a gente pede pra uma pessoa fazer, você viu? Eu quero agradecer ele de, porra, o bicho. Então eu até brinquei com ele que ele vai ser o nosso trincheirador do grupo. Trincheireiro. Trincheireiro. Olha isso, perfeito. E é muito importante, ele, quando ele furou aqui, ele furou porque um gordo pediu. Um gordo pediu. Faz desse jeito, que nós vamos dar aula e tal. Só que eu vou usar o Marcão como vocês como representantes. Tá claro isso? Certo. Então a gente tem que aprender a furar, a fazer a trincheira e interpretar ela. E ter esse gosto por isso. De fazer a trincheira, de trabalhar a trincheira, você entende? De você ser como é, Alfredo? Trincheireiro. Um trincheireiro bom, você sabe fazer o buraco e sabe interpretar o perfil. Tá claro? Então, ó, quando esse chamado assim, o que eu vou falar para vocês é a chamada técnica do perfil cultural. Okay? Não é pedologia, é entender como é que o perfil vem sendo formado e como é que eu preciso, a partir do perfil, eu posso melhorar lá. Então veja, aqui tem um mix, ó. Faz anos que o Alfredo vem. Rito, o que você está fazendo aí? Alfredo. Eu quero que você venha aqui em cima. Eu sou exigente. Vem pra cá, você também, Alfredo. Vem. Todo mundo aqui, ó. Não quero ninguém na frente. Só atrás. Lá você também. Vem pra cá. Depois tem que fazer a foto aí, né? Aproveitar esse momento Depois aí, vai não vai fazer. esquecer não. Então, olha, quando a gente for trabalhar, vocês tem que me ajudar, depois vocês vão vir aqui, porque o sol não está ajudando muito, né? E ó, presta atenção aqui. Então veja, ó, eu vou ter que, dentro do perfil aqui, eu vou ter que trabalhar uma leitura da parte química, da parte física e da parte biológica do perfil, ok? Que é a base do manejo. Tá. Certo? Vem aqui, ó. Vem pra trás. Aqui, atrás. Fica atrás. Se vira aí, vocês têm que se organizar bem. Vem pra trás. Então, quando o perfil, se vocês olharem um pouquinho ele aqui, ó, vocês estão vendo, tem uma camada aqui embaixo bem diferenciada, tá vendo? Tá vendo? Uma linha, onde eu pus aqui assim, ó, tá vendo? Ela vem escuro, tá vendo? Aí chega aqui e começa a ficar vermelho. Tá claro? Então, isso aqui, ó, que é o chamado perfil cultural, é o perfil do solo produtivo, é o perfil que o agricultor montou. Tá claro isso? Isso é um produto seu. Nesses anos todos que vocês trabalharam aqui, vocês produziram esse perfil, tá ok? Aí, quando a gente vai estudar ele para manejo, tem um conceito importante que é chamado da bioestrutura do solo. A bioestrutura do solo é uma parte do perfil no qual a atividade biológica diversificada ela é intensa. Então é a parte mais viva que o perfil tem. Quanto maior a bioestrutura, mais capacidade produtiva o solo tem. Ok? Então nós vamos ter que, ao longo do tempo, aumentar a capacidade produtiva. Fala. Aumentar a capacidade produtiva. Tá claro? Vai aumentar a capacidade produtiva. E a gente, aumentando a capacidade produtiva, quanto mais a gente conseguir formar perfil, menos dependente da base tecnológica de externa. Tô certo ou tô errado? Ok? Então veja, a bioestrutura do solo, ela é importante. Então, ó, tem uma técnica que vocês usam, né, que é a auscultação. Auscultar é aquela técnica que você usa no pneu do caminhão. Pum, para bater lá para ver se está calibrado. O médico não bate, fica batendo, você assim? No cerro. Pim. Pom. Tá vendo? Uma baita pança dessa com a tua aí, o médico não bater, tá claro? Então, o médico usa o dedo, vai batendo na pança do caboclo para ver. E ele tá calibrado, né? O médico aprendeu a fazer a auscultação. Então ele bate na onde que tá lá o rim, o fígado. Então quando dá uns chilique lá, ele fala, tem alguma coisa, faz um exame disso, faz o exame daquilo. Então vocês vão ficar quietinho, tem gente conversando aí atrás, né? Vai ficar quietinho que eu vou bater o solo aqui, ó.
e você vai falar para mim a hora que muda, tá ok? Que eu vou trabalhar a auscultação, você vai falar para mim, mudou, tá ok? E aí, quando mudar, eu vou separar o perfil. Então eu chamo horizontes de porosidade. Horizontes de porosidade é que a atividade biológica ela vai construindo a casa dela. Então, quando a gente fala fauna, flora do solo, cada um desse universo de tipos de planta, de tipos de animais que existe aqui, eles vão formando o solo. A comunidade de vida viva que tem na bioestrutura chama biocenose. A biocenose do solo é a comunidade viva que tem lá. E a parte física do solo é o biótopo. É como se nós tivéssemos uma cidade. A cidade de Jundiaí, ela tem os seres humanos e a estrutura física dela. Tá claro? Mas só que ela está na superfície. O solo é de ponta cabeça. Tá claro? Ela tem uma grande cidade de ponta cabeça aqui. Então nós podemos ter uma cidade desenvolvida e uma cidade que não se desenvolve. Tá claro? Então vamos lá, a hora que eu vou bater, tá certo? Ó, tá vendo? Ó, o barulho, e vocês têm que prestar atenção, tá ok? Depois é você que vai fazer isso aí, Marcão. Mudou? Já mudou antes. Antes. Já tinha mudado. Mudou. Mudou? Ó. Ó. Mudou. É? Olha lá, bate aqui. Vamos, pega a mãozinha assim aí, desse jeito. Vai bater na pontinha aqui pra dar som, vai. Vai mais forte, moleza, vai. Aponta, aponta. É que eu não tomei café ainda. Põe a mãozinha assim, bate aqui. Assim, com a ponta, mais com a ponta e aí, menos firme pra dar o som, vai. Forte, moleza, forte. Mudou? Mudou. Tá claro isso ou não? Então, quando a gente for trabalhando a auscultação, ela nos vai ajudar a ver os horizontes de porosidade. E aí eu vou examinar eles. Você entende? Então veja, eu falei para vocês que nós temos que fazer uma análise química, uma análise física e uma análise biológica. Quais são os indicadores químicos, os indicadores biológicos e os indicadores físicos que o perfil traz? Como é que é o seu nome? Luísa. Você precisa aprender isso, tá certo, Luísa? O indicador Luísa físico, o indicador Luísa químico. Físico. Tá claro isso? Sim. Então, todo agricultor, ele passa a ter os indicadores dele para fazer. Ele vai usando o jeito dele de fazer para poder pensar na química, para pensar na física e pensar na biologia do solo. Tá ok? Então, eu... Oi, filho. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Então, dentro desse conceito que você está colocando para nós, a hora que eu faço uma arada profunda, eu inverto o solo, eu mato o solo. Um pouco sim. Você vai estar trazendo... Você vai ver a hora que a gente... A vida que está em cima, que está acostumado a viver naquela altura, eu inverto, ele vai viver numa outra área que ele não tem jeito de continuar a vida. E vai Então, trazer eu vou coisa aproveitar boa o que pra o cima. Roberto falando. Então, a camada, quando a gente fala bioestrutura do solo aqui, que tem, neste caso, dois horizontes, está aqui bem claro para nós vamos examiná-los. A gente fala que esse é um tipo de agregação de segunda ordem. A agregação é que a natureza, ela trabalha milhões de anos juntando areia, silt e argila. A natureza faz isso, para juntar eles para poder dar espaço para trabalhar. Então as plantas, os animais vão mexendo no solo, vão trabalhando, vão enfiando a raiz lá dentro e vai juntando areia, silt e argila. Então ele junta num grânulozinho que é chamado agregado. Na parte de cima, agregado de segunda ordem. Significa que a natureza vem trabalhando e pegou aqueles agregadinhos pequenininhos, os primeiros formados, juntou dois. Juntou um de primeira ordem, de segunda ordem, e foi juntando. E vai juntando, ele vai dando um agregado diferente. Nós vamos ver isso lá no peneiramento. Nós vamos fazer o peneiramento, vocês vão ver a diferença. Por que segrega e você estoura ele na mão assim. Tá ok? Quando ele passa a bioestrutura do solo, ainda está a camada preta, ainda tem
ainda tem humus, que é agente cimentante, só que ele está com agregação de primeira ordem. E quando ele passa a bioestrutura ainda, vai lá no vermelho, a agregação que tem lá, ela é puramente química. Então ela é muito frágil. Se a gente tiver que pegar um torrão daqui, eu vou pulverizar ele em cima daqui e pegar um lá de baixo e pulverizar, vocês vão ver que o de baixo dá não aguenta muita água. Porque a cimentação dele é fraca. Ele é uma cimentação química. Estou atrapalhando, Rita? Hã? Não. Então, Certinho. quais são os dois nomes importantes? Teste de memória, hein? Hã? O que é que você tem que aprender a falar? Fala. Bioestrutura, fala. Bioestrutura. Agregação. Agregação. Não posso arar, porque a agregação de baixo, ela é muito frágil. Não suporta sol e não suporta chuva. E aí vira pó. E aí não tem estrutura. Como é que é o seu nome mesmo? Luísa. Luísa. Sabe quem produz pó na natureza? Nossa. Você. Uhum. Tá claro? Sim. Não existe pó na natureza. Uhum. Então fala assim, eu produzo pó. Eu produzo pó. O pó é indesejável na agricultura. O pó é indesejável na agricultura. Tá certo? Juro que não vou produzir mais pó. A dona Célia jura que não vai produzir pó. Pelo menos tentar. Então tem que tirar essas questões. O pó é um baita no indicador que você não está fazendo sucesso. Você entende? E dentro do que o Roberto falou também, que você falou da questão da estrutura, tudo, quando o Roberto falou de arar e inverter esse solo, entra também os micro-organismos, os fungos, as bactérias. Então, que estão na biocenose. que estão em que cima, eu são estou fazendo acostumados essa àquele menina ambiente. falar isso. Você joga para baixo, a temperatura é diferente, a umidade é diferente. Fala assim, eu desestruturei a biocenose. Fala. Eu desestruturei a biocenose. Biocenose é a Biocenose. comunidade viva. Comunidade viva. Biocenose é como, então está falando desses fungos, esses micro-organismos, tudo que tem aí dentro. Tudo isso. E eu estou falando isso para vocês, que o grupo tem que aprender a falar biocenose. Se não aprender, não pensa. Então, é só uma pergunta. Que isso ainda é um conceito básico. Todo curso que a gente vai, Senato, a primeira coisa que o pessoal fala é revolver isso. Então, para o pessoal até mais leigo, a gente tem que aprender a trabalhar o solo sozinho. Então, ele vai se regenerar sozinho. A proposta da, Deixa quieto. A proposta da cobertura era a partir do que está aqui, ó, eu vou interpretar o que ele fez e ele produziu esse perfil. Eu preciso melhorar aqui, ó, tá vendo esses horizontes? Aqui eu tenho 2 horizontes. É que o normal a gente vê aquela primeira camada bem escura e depois vai clareando, na verdade, né? Então, é a camada umidificada. Ela tá aqui, você tá vendo? Você consegue ver aqui, ó? Tá vendo? Ela, uma amarela aqui, ó, e escuro aqui. Ela tá bem didática. Vocês estão conseguindo ver ou não? Bom. Professor, Oi, filho. uma dúvida. Por exemplo, a gente tem essas duas estruturas, né? E, 2 horizontes. mas às vezes eles são mais longos ou geralmente eles têm um espaçamento curto? O sonho é que a gente aumente esse horizonte cada vez mais. Aham. Tá certo? Aham. Então esse horizonte aqui, vamos dizer, é o horizonte de alta capacidade produtiva. Entendi. Ok? Então quanto mais esse horizonte estiver descendo, mais melhor está o solo. E mais acertando o manejo. Então eu determino o horizonte que ele passa a ser um indicador de manejo para a gente. No ano que vem, vamos dizer, eu meço aqui, né? Ó, deu 5 centímetros, 4 dedos. Daqui 10 anos vai ter que estar quanto? Tem que estar pelo menos o dobro disso aí, né? Triplo. Macho pra caramba, hein? Entendeu? Não é fácil, mas é fácil, é essa meta que ele tem que fazer. E aí eu vou perguntar pra você, como faz isso? Tá certo? Aí quando você tá sozinho no seu mundinho, judia de você. Mas quando você tá em grupo, conversando, deve ter, às vezes tem um gordo que pode falar alguma coisa pra você. Ou um magro. Esse vídeo vai ser bloqueado que você fala gordo pra caramba. Ué, tô falando o quê? O que você acha que Eu tô sou? brincando, Afonso. Você acha que eu cabo aí dentro dessa lente aí? Você entendeu? Foi, filho? Deixa eu perguntar uma coisa. Porque ele falou assim uma proposta seria então a gente deixar o solo se recuperar, né? Usando para isso, assim, eu estou traduzindo o que você falou conforme a minha visão.
a gente promover a recuperação do solo, mas assim, não mexer, né? E usar assim as plantas e a comunidade viva que tem lá dentro, a fauna e flora do solo a nosso favor. Eu entendi um pouco isso. Mas isso, acho que também a gente não precisaria ser radical conforme o caso, porque, por exemplo, se você pega um solo que tem uma camada super compactada, você pode fazer algum tratamento mecânico para dar uma quebrada nisso, que acho que você também vai estar favorecendo, acelerando um pouco talvez o processo. Então, pelo menos isso, eu não falo ir lá e mexer profundamente no solo, mas a gente acho que não precisa levar como, é proibido você usar uma ferramenta aí física. Uma ótima discussão. Foi bom demais. Não, assim, cada caso é um caso. Foi bom, Alexandre, falar, porque é o seguinte, bom senso, porque senão fica, nossa, é proibido, né? Então, mexer no solo fisicamente. Acho que não é também. Mas para plantar você precisa furar. Então, para plantar. Veja, olha, deixa eu aproveitar o que ele colocou. É o seguinte, hoje, o preparo do solo, a mobilização do solo, ela é necessária porque nós temos que fazer uma readequação de perfil. Claro? Então nós passamos anos com problema. Então o que aconteceu com a gente? Toda a mobilização do solo hoje recomenda fazer no outono. Então toda vez que saiu daquela recomendação de 3 meses antes da primavera, por que tem que sair da primavera? Por conta do verão, chuvas torrenciais. Então eu vou construir o perfil, dar o condicionamento do perfil para dar partida numa agricultura menos agressiva, sempre no outono. No outono a gente faz as ages, calagem, fosfatagem, gessagem, potassagem, e faz a sistematização, que é tirar as cicatrizes de erosão, os problemas que teve no sítio. Então faz a sistematização no outono. Então organiza o talhão, organiza as coisas e coloca a cobertura de inverno, dá partida com a cobertura de inverno. Então veja, quando eu fiz as ages, eu já corrigi também, porque o calcário é extremamente importante. Então eu preciso fazer uma correção química de perfil. Quando eu tirar um solo aqui, na parte química, eu vou tirar isso aqui e vou mandar analisar para ver como é que está. E a gente sabe que o gradiente de fertilidade química, ele existe no perfil. Então ele começa de um jeito em cima e vai diminuindo para baixo. Então a gente vai ter que continuar a trabalhar isso. Mas o processo é o seguinte: vou eliminar a mobilização. Você entende? Então a gente fala assim, você sabe o que você tem que fazer com o seu arado no futuro? Pintar de verde. Não, pintar de verde e jogar no mato. Não vai vender no ferro velho porque isso aqui vai comprar. Você entendeu? Então pinta de verde e joga no mato para no outro não usar mais. Oi, filho. Estamos falando da trincheira. E muda. A gente costuma fazer plantação de muda. Profundidade. Então, esse era um ponto que a gente precisa discutir. Qual é o perfil que você precisa para fazer muda? Então, por exemplo, você chega no Roberto lá, sabe como é que o Roberto faz as mudas dele? Como é que é, Roberto? Já está no meio do que está plantado já. Enfia! É vergonhoso. Esse cara é tão vagabundo. É vergonhoso. Você não vai falar que é preguiçoso, não? Não, mas você sabe por quê? Porque ele construiu um ambiente para isso. Então hoje a renovação, por exemplo, do pomar não mobiliza mais. Ela é em cima da outra. Você entende? Então nós vamos ver isso lá no Roberto. Então você vai lá, a goiaba tá ruim, ele já planta uma uva no pé dela. Você entendeu? E vai substituindo na própria uva também vai fazendo isso. Isso aí é doido, ele planta um monte de coisa, planta hortaliça. Mesmo uma muda que tenha uma raiz mais profunda, alguma coisa assim ou não? Porque ele está construindo perfil. Você vai ver que nós vamos bater o penetrômetro lá na outra. Quando nós estivermos no Roberto, pronto, né? O penetrômetro, ele entra que é absurdo. Se ele erdiar, você bate o chifre no chão. Então, mas isso, no caso dele, já trabalhado. E a gente com o solo duro aqui, chegou não, aqui... Então, isso que o solo duro, o preparo, primeiro início. Vai fazer o preparo do perfil. Outono. A recomendação outono. Eu vou falar um negócio aqui, vocês entendam que eu vou falar. Tá ok? Entenda que eu vou falar, por favor. Tá claro? Nós temos muitos cursos, muitos agrônomos, muitas pessoas que falam, que dão palestras, dão curso, mas estão totalmente defasados
do que vem vindo em termos de ciência de solo e de manejo. Você entendeu? Então nós temos um curso, por exemplo, de mecanização frio, a pura máquina. Então, quando ele é frio, sabe o que é você engatar um arado atrás do trator? Você quer ver ele enterrar até no cabo ou não? Você quer ver o trator urrar para puxar ou não? Tá claro? Então, isso é um curso muito focado com uma visão reducionista na mecanização. Então ele tá falando com força, ele está falando em lubrificação, ele está falando com regulagem do implemento, mas ele não está falando sobre manejo de solos, manejo, você entende? Esse modelo é um modelo que a gente precisa discutir. Já discuti isso no Senar com o pessoal, falou, precisa renovar. Eu fico com pesar de ver lá uns bons meninos dando treinamento e tal, e o Senar é muito jovem, né? Você entende? Eu falo jovem porque ele está se iniciando no processo educativo. Não tem mais do que 15 anos, então é muito jovem, imaturo. Aqui mesmo nós fizemos um curso de quase um ano, e no curso falou disso, a gente mesmo discutiu isso no curso, mas não está errado isso, mas o curso é isso. Então... Mas é isso que eu quero que você entenda, eu não estou condenando esses cursos, eu estou falando que nós temos os cursos ainda primitivos, nós temos professores nas escolas, melhores escolas, ainda trabalhando num outro conceito. Afonso? Tá claro? Oi, filho. Afonso? Não é a agroecologia, né? É uma explicação. Por que se tira a análise de solo na superfície e depois 20 centímetros para baixo? Então, é por conta do gradiente de fertilidade, verdade? E como que você quer chegar aonde? Então, eu quero chegar, o perfil cultural ideal para nós é de 45 a 50 centímetros. Da gente poder construir o perfil que é se você tiver a bioestrutura nessa faixa aí, você tem uma condição de drenagem boa, de aeração boa, você entende? Porque envolve o solo, ele não, quando a gente fala solo, é indissociável da água, é indissociável da atividade biológica, é indissociável do ar, não é só areia, silt e argila. Então, por exemplo, quando eu tenho um solo muito raso, chove, ele tem alguns problemas de anaerose momentânea, encharcou, falta ar, então limita o desenvolvimento da planta. Então eu preciso que a água é muito importante, mas que ela drene. Então esse 50 centímetros ele vai melhorar o armazenamento de solo, ele leva a água mais embaixo, você entende? Então mesmo que a água, porque a água vai descer, por exemplo, numa velocidade, eu vou chutar aqui, tá certo? A 20 milímetros por hora. Quando ela chega nesse amarelo aí, ó, ela ela vai para 10. E aí vai sobrando água para cima. E tá chovendo, e tá chovendo, e tá chovendo, você entendeu? Mas na química, o que quer dizer? Na química, por que tira na superfície? É porque aqui em cima, como a atividade biológica é alta, ela vai disponibilizando muitos nutrientes. Então ela vai trabalhando continuamente. E aí lá para baixo vai diminuindo a biodiversidade. E aí a disponibilidade de nutrientes em função da atividade biológica é menor. E aí eu tenho que entender que se tem impedimento lá embaixo, principalmente químico. Porque as plantas, por exemplo, elas precisam de cálcio para descer. Se não tiver cálcio lá embaixo, não desce. Então a gente precisa entender isso. E não adianta nada eu adubar um solo com um nível de cálcio baixo pra caramba, porque é um tubo de ensaio. Você entendeu? É como se fosse fazer uma feijoada sem carne, tudo pobre, igual o Fredinho faz, você entende? Faz feijoada de feijão. Com legumes. Feijoada vegana. Bom, E esse gesso que o pessoal diz que usa gesso na agricultura, é para infiltração? É para melhorar, principalmente a gessagem é uma técnica para correção de subsuperfície, porque o gesso é diferente do calcário. Entende? O elemento cálcio que está lá, ele é mais solúvel, ele vai descer mais, então forma mais. Mas nada substitui a atividade biológica. A capilaridade leva o gesso para baixo. Posso colocar uma experiência? Vamos lá. Tá, então vocês estão falando aí, né, de fazer a calagem para saber como está o pH do solo, não é isso? Mas o que eu tenho aprendido é o seguinte, que na hora que você melhora o solo, nasce alguns matos que você fala, não precisa calcar, porque alguns matos só dá em terra equilibrada. Sabe? O Roberto está falando, ele tem essa percepção muito forte nele. Ele traz indicadores diversos. O caruru, o picão branco, a marmelada,
Se o solo está desequilibrado, não vem essas matas. Também questão de pragas, né? Também Né? vai Não associar vem, não isso. vem. E a hora que você começa a ver alguns matos que, mas não tinha esse aqui, começou a vir. Da hora que veio, não, a semente estava lá, é que ele não tinha ambiente. Só um minutinho, só. Afonso, só para complementar o que ele tinha perguntado do plantio. É normal a gente fazer o berço, né? É normal a gente fazer o berço com a correção que a planta precisa e em volta ainda está longe de chegar naquele ponto. Continua Pessoal, nessa por tese. favor, presta atenção aqui, precisa ter atenção. Vai lá. Não, o que acontece? Como ele tinha perguntado, é normal a gente fazer o berço com a correção que a planta precisa ali, aquele berço normal, mas em volta está longe ainda de chegar nesse nível. Continua fazendo isso ou tem alguma outra técnica que a gente poderia fazer? Em vez do berço ali adaptado e continuar trabalhando em volta. Você falou dele de plantar direto. Então, é porque, veja bem, o que a gente, hoje, no caso da fruticultura, a proposta é que a gente fala assim, um preparo de solo de 5 anos. 5 anos, ó. 2 ou 3 anos antes, 2 ou 3 anos depois, continua trabalhando o solo, ok? Então, 2 anos antes, quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem tempo para poder corrigir, para fazer as coisas, para dar o padrão que a gente quer para o plantio. Você entende? Então é muito importante, a gente fala 2 anos, porque você vai investir numa cultura perene, eu preciso ter longevidade produtiva, você entende? Você está esmerando para ter muda boa, você entende? Imagina você botar uma muda boa num solo ruim. Então, a gente fala 2 anos porque eu tenho tempo de passar 2 safras para corrigir, para recorrigir ele, tá ok? E 3 anos, ou 2 ou 3 anos depois, porque eu vou trabalhar o aporte forte de matéria orgânica, vou cobrir para poder dar essa estrutura que vocês vão ver aí embaixo. E aí ir aprendendo a manejar o mato, e inserindo as culturas de cobertura. Então, quer dizer, teoricamente, o preparo, a implantação de uma área de fruta, ela demora 5 anos nesse sistema. Entende? Não significa que você vai colher só depois de 5 anos, que eu tô falando. Claro, só pensa nisso, né? Vai, eu quero que você, tá? Eu quero que você memore. Bom, então, ó, eu vou acelerar aqui, porque senão nós... Então tem uma coisa importante. Então, ó, quando eu falei pra vocês, alguém pega uma água pra mim lá? Então, ó, eu falei pra vocês que são horizontes, ó. Eu vou tirar o horizonte aqui primeiro, ó. E vou olhar ele, ó. Então, olha, quando a gente vai pegando o torrão, primeira coisa no químico, ó. Químico, indicador químico. O cheiro da terra, ó. E é assim, ó, põe próximo do nariz, devagar, ó. Respira fundo. Puxa inteiro, vai. A minha meta é que você faz tchim. Okay? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo os nutrientes voláteis. Ok? Tudo é o chão, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, que se volatiliza quando ele sai do solo. Então é muito importante. Se nós estamos ela está exalando bastante o chão, significa também que ela tem um nível de equilíbrio para outros. Tá bom agora já. Então é importante isso. Então, e aí o que nós vamos fazendo, ó? Eu pego o torrão, ó, e vou quebrando ele, ó, e vou olhando, ó, como é que tá. E vou quebrando, ó. Vou quebrando ele. Até ele chegar na polegada. Tá ok, ó? Uhum. Então eu vou pegar esse torrãozinho aqui e vou botar do lado, ó. Ele vai representar esse pedaço aqui também. Tá ok? Fiz o corte aqui, ó. Tá. Eu quero que você faz aqui mais embaixo. Ó, vou pegar o segundo horizonte, ó. Veja ele aqui. Vou botar aqui do lado, ó. Bom, quer ver? Então, você que é cheirador de bosta, né? Tô brincando com o Caio, viu? Que o Caio é veterinário. Então eu fico enchendo o saco dele. Pera aí, depois você cheira aí. Deixa eu te dar um. É engraçado, tá com cheiro de terra, né? Será? Aí, cheira esse torrãozinho aí. E pega um desse aqui, ó. Deixa eu... Ajuda eu aqui, filho. Aqui, meu senhor. Eu cavei aqui, é só o senhor quebrar aqui, ó. Não quero quebrar aí. Por quê? Porque eu sou gordo nojento. Tá, cheira esse. Aí que compara. Põe esse, é o mais embaixo, cheira, vai. Aí, ó. Mas Ele tá com dó de querer dar o negócio aí. Aqui, meu filho.
Eu vou beber. Aí, ó, dá um grandão disso aí. Não, aqui, vai. Cheira logo. Tem diferença? Tem. Muito, não é? Bastante. Mais carbono. A sensação é do cheiro mais úmido que a gente fala, né? A terra Não é mais até o cheiro de terra, né? de terra, né? Então, ó, a química. Quando ela vai Ó, perdendo isso, é que ela tá... pega aí um torrão, cheira aí, Orlando. Aprender a cheirar a terra. Vai. Parece beterraba. Tá? Ó, você vê, no mesmo horizonte que tava, ó, cheira aí. É tipo isso, beterraba, parece que nabo. Alguém quer cheirar mais? Você vê a diferença então dos horizontes por conta do cheiro? Né? Aí, ó, veja, você tá com os 2 torrãozinhos aí. Tá com oferta aqui. Sim, então, mas aí são os outros compostos assim que... Caio, segura assim pra mim, ó. Desse jeito assim. Não, mas já volatilizou tudo. Qual por que é isso? Aí, já dá pra ver a diferença bem significativa aí? Dá? E até então nós não tínhamos visto. Você lembra que eu falei dos horizontes de porosidade? Vocês viram que aqui é um som, aqui é outro. Ó. Tá claro? Se você cheirar aqui, aqui tem um cheiro, isso aqui tem outro. O sonho é que você iguale tudo aqui, tá ok? Sim. Então, por exemplo, esse padrão de manejo que vocês deram aqui está permitindo que eu faça isso. Eu tenho que estudar como eu vou mudar aqui para melhorar lá embaixo. Tá ok? Aí eu vou coletando a amostra de solo para ver a parte química. Ok? Que está mudando de cheiro. Se mudou de cheiro, será que aparece isso no laboratório? Parece. Eu não sei. Pode ser que apareça. Certeza que aparece. Aí, veja. Eu não pedi para vocês ir quebrando lá. Aí pode botar aí no chão. Aí o que nós vamos fazer agora? Ó? Quando eu levo o torrão ao polegar, que é a medida que eu tenho, ó, eu tenho o torrãozinho aqui, eu vou ver a parte biológica dele agora. Ó. Puxa vida, será que tem bioporos? Ó, quando fala poro, ele é sempre redondo. Sempre redondo, sempre redondo. Tem que ter um furinho. Ó. Eu não estou vendo isso aqui. Você entende? Ó? Eu não estou vendo, eu estou vendo Não, tem um furinho aqui, ó. Um furinho. Então, é que eu não enxergo. Você tem que enxergar. É minhoca. Olha que a estrutura tá espetacular, tá vendo? Ó, um porão grande aqui, ó. Ó. Então vai segurando aí, vai. Eu ver o cheirador de terra agora. É, tem que aprender. Furinho. Então veja, quando eu vou fazendo, vou quebrando o torrão, olha que coisa linda o torrão. Tá vendo? Também eu vou vendo as raízes. Eu quero sempre que, quando você estiver trabalhando a raiz, ó, eu tenho raízes mais grossas, eu vou chamar ela de primária. A raiz menos grossa, ó, secundária. E esse pelinho aqui, terciária. No torrãozinho eu sempre tenho que ter o quê? Terciária. Os 3. Tá certo? Então esse é o grande desafio nosso. Então quer dizer, se eu tenho na subsuperfície raiz primária, secundária e terciária, puta, a malha de porosidade tá se formando. Então, e as diferentes plantas, quando eu roço aqui, ficou todas as raízes, morrem lá, mas ficou os biosporos. Aí eu planto outra semente, aonde vai passou uma raiz morta, passa uma raiz viva. E ela vai se ajustando. Tá claro isso? Muito. Então, e é muito importante aprender a olhar, e você vai guardando os torrão para você fazer o perfil aqui. Aí nós vamos lá, de 10 torrão, quantos você quer com enraizamento primário, secundário e terciário? 10. Vê que ela é metida e exigente? Né? Então, por exemplo, se eu falar, mas você só tem 2, você fala, puta, então eu estou com 20%. Então 20% do perfil está sendo ocupado com o enraizamento que a gente quer. Puta, o que eu preciso para melhorar? Como é que está os fundos? Não tem nem vestígio de raiz lá embaixo. Tem humus, desceu, mas não tem raiz. Por que não tem? Porque deve ter um impedimento químico. Porque
veja bem, olha isso aqui. Ó. Olha isso aqui. Isso aqui é solo espetacular. Da época do ano, né? Hã? Independente da época do ano. Pode estar Sempre calor, o perfil era muito interessante você fazer no outono. Sempre no outono. Outono é sempre um período muito de referência para manejo. Para manejo e para rearrumar o solo. Então a gente estabelece o outono como um período para a gente poder tirar dados, entender, para fazer um inventário de informação, né? Bom, agora vou ensinar outra coisa para vocês. Eu esqueci de pedir para você uma marretinha. Vou pegar lá. Pega o menino lá. Não, pede para outro Pede para outro buscar. Fica você aqui. Doutora Afonso, vou fazer uma pergunta. Quero usar. Então, por exemplo, numa propriedade que eu tenho vários ambientes, o ideal é que eu faça isso nos ambientes, diferentemente nos ambientes, para eu entender. Uma das formas que você vai caracterizar os seus ambientes é os perfis. Certo. Então eu determino esses ambientes e cada ambiente vamos dizer que nós vamos lá, você chama o Alexandre, pede para o Alexandre ir lá fazer, o Alexandre vai fazer um circuito de olhar e ele pode propor para você um circuito de ambientes. Certo. Que é uma incógnita, mas pelo menos ele propôs. Você entendeu? Falou, ó, eu acho que aqui. Então tá, vamos tirar um pouco de informação. Aí eu caracterizo eles. Quando você caracteriza, você tem elementos para propor manejo para aquela área. Entendi. E sempre você está imaginando que você vai ter uma bioestrutura em torno de 50 centímetros. Então, bioestrutura é sempre a camada ativa, tá certo? Raiz, bicho, cheiro, tudo uniforme. Quanto maior a bioestrutura, melhor a capacidade produtiva, tá ok? Tudo que você jogar no lugar que tiver uma ótima bioestrutura, responde. Genética, química, físico, você entendeu? Equilíbrio de doença. Então, aí no caso vamos falar de uma horta, de hortaliças, que a gente tem o canteiro. Eu não vou fazer a minha trincheira na área de canteiro, eu vou fazer minha trincheira, né, por exemplo, nas áreas de circulação. Não, você pode cortar o canteiro e fazer a trincheira aqui dentro, para ver como é que tá. E eu vou te falar outra coisa. Na horticultura moderna, não tem mais canteiro. Tá claro isso? Sim. Tem que aprender a não fazer canteiro. Você pode fazer os canteiros de plantio. Mas não erguer mais. Não a gente, eu faço. E aí, lá o Roberto, você vê o Roberto plantando abóbora, feijão. O que você faz? Põe só a semente lá, né? Só a fofa. Mas não, alface. Não, né? Com xuxinha ainda, sem vergonha. Um babalzinho desse com uma ponta. Tum. Aí fala, puta que eu pariu, o cara usa chucho. Mas é primitivo, não, mais moderno do que. Mais moderno demais da conta, né? Aí, pegou? Então você vai forçar pra mim, ó. Aqui é a pá, chama pá jardineira. Aí você vai puxar ela pra trás. Eu vou pedindo pra ele me ajudar por causa da minha coluna. Você senta aqui, seu pé de macaco. Você fugiu daqui, né? Senta aí. Senta aqui. Agora você vai botar sua mãozona aqui, ó. E proteger a coisa pra ele. Tira devagar. Coloquei meio fundo aí, não sei. Aqui, ó. Puxa aqui. Bem na alavanca. Aí. Pode. Não, vai, não. Põe a mão aqui. Força. Vai embora. Vai. Vai tirar a fatia do bolo? Vai, pode tirar. Vai embora. Eu quero a fatia inteirinha. Aí. Pronto. Aqui, ó. Olha. Então veja. Agora puxa ela um pouco pra cá. Mais aqui. Não, eu quero. Aqui. Vem mais. Vem mais. Ó, o garfo tá aqui, se quiser. Não, tá bom, né? Quer um pedaço aí? Segura aí pra mim. Cadê a marreta? Ó, então eu vou bater aqui embaixo, ó. Ficou muito grosso, mas... Você tá vendo a fraturando já? Uhum. Olha, tá vendo a fratura? Como é que tá fraturando? Pega aí pra mim que entrou um cisco no meu olho. Vai tirar ele? Ó. Bate pra mim aqui, ó. Do jeito que eu tava batendo, reto assim. Tá certo? Eu seguro aqui. Você entrou um cisco. Vai. Firme. Tá, aí, vai devagar, tá vendo? Ó a fratura, ó. Tá fraturando, ó. Isso aí, são os olhos, ó como é que ele tá, ó a agregação, olha que coisa, vai batendo, vai. Tá vendo? Vambora. Agora puxa um pouco mais pra cá. Aí, bate aí, vamos ver. É que ficou muito grosso. Ficou um pouco grosso, mas não tem problema. Não, é chique, não, ele vai fraturar. Ó, vai.
Então, isso aqui nós estamos vendo as veias do solo, você entende? E eu preciso que vai fraturando tudo, tá vendo? Olha a fratura, para um pouquinho só. Dá para ver uma diferença significativa aqui? Dá? Você entendeu? Quando está o perfil, nós não conseguimos ver. Mas o método da pá, ele é poderoso para a gente poder entender como é que o perfil está, como eu posso colher essa amostra para analisar. Eu posso tirar ela, nós estamos no sol aqui, eu coloco numa latinha, levo em cima da mesa. Você tem, põe na mesa você tem as latinhas do perfil, aí conversa com ela, olha lá, dá uma xeretada, você entende? Para poder, e faz com esse caboclo aqui, faz com esse caboclo, que é os caboclos que estão lá no pega para capar. Aí eu tenho, como é que é o seu nome mesmo? Marcos. Marcão, como é que faz para melhorar essa porra aqui? Você entendeu? Aí o Marcão sabe que ele que fez isso aqui. Ele que fez. O Alfredo falou, o Caio. Mas aí, isso são saberes que estão colocados nesse perfil, mas estão ocultos, que é o saber da equipe. Você tem que desenvolver o grupo de pessoas que estão juntos para ir aprendendo a gostar de fazer, aprendendo a observar. Tá claro isso, filho? Vai desenvolvendo. Então, o sítio ensinando nós a melhorar. O desenvolvimento a partir da experiência prática, e de indicadores, da gente buscar indicadores. E se você trabalhar isso com afinco, porque isso dá um crescimento lascado em nós. O que eu quero isso aqui? Eu quero ver isso aqui fraturar inteiro. Você entendeu? Quando eu colocar ele aqui na pá e começar a bater, ele vai se destruindo. Você imagina se ele com as pancadas ele se destrói? Você imagina se você fosse uma planta. Puta, o enraizamento e a distribuição das raízes primárias, terciárias, se dando de forma simétrica, entende? Ó, do lado esquerdo tem a mesma quantidade de raiz, do lado direito, aí ele tem muitas fendas, essas fendas são aérea, essas fendas levam água. Vai lá, vamos bater mais um pouquinho. Vai. Moleza, bate, tô. Vai devagar, vai mais. Olha lá, deu outra fratura, ó. Vai, dá pra ver a diferença, tá vendo? Ó, se você olhar lá, ó, vai. E Afonso, oi, ela está se quebrando muito mais fácil em cima do que embaixo. Ela tem estrutura, né? Aqui embaixo é mais resistente um pouco, aqui em cima mesmo, aí sabe? Tá menos resistente. Né, por conta da raiz, que tá tudo uma... Bate aí mais, vamos ver. Eu não sei se ele vai fraturar, não. Por conta da umidade também. É questão da umidade. Não, outono, tá claro isso? A umidade de outono, tá bom? Se você for trabalhar, vai fraturar, ó, tá vendo? Ó, olha que chique, ó, tá vendo? Ó, fraturou, tá vendo? Então aí analisa, vê, ó, que coisa boa. Tem um bicho aí, ó, tá vendo? Você viu, ó? Então porosidade biológica, isso aqui eu quero que fique que nem um queijo. Queijo, falou que queijo com um monte de furo, serve, né? Vai tirar. Isso vem na mão, né, ó? Olha lá. Tá vendo? Não vai levar nada embora, hein? Você viu que nós fizemos aqui, Mas tem que pedir desculpa pra ela, né? Fala assim, tudo. Ontem a Sônia assassinou um monte de bicho lá. Aí eu fui falando, você vai pedindo desculpa, porque depois, quando você subir aos céus, essa bicharada vai estar tudo lá, porque esse bicho tudo vai pro céu. Só nós que vai pro inferno. Tá claro isso? Não existe inferno, só nós que vai. Não existe inferno nas minhocas. Não existe minhoca. Então quando você for lá, estiver lá junto com São Pedro na porta e falar assim, aquele veterinário lá, matador de minhoca, bota ele no purgatório, você vai ver. Olha a porosidade natural aqui, olha que coisa linda, tá vendo? Os poros, ó. Sim. Essa porosidade livre é fundamental para armazenar água, aeração. Então eu preciso entender o perfil para crescer. Tá claro o que eu estou falando? Não. Sim. Tá claro. Aí, olha que maravilha. Se ele bater mais aqui, ó, ele vai fraturar. Vamos ver. Mais um pouquinho, tá? Professor, a gente pode trabalhar plantas diferentes, com profundidades diferentes de raiz, compactar. Olha lá. Existe Vai. Não tem uma receita, né? Vamos usar as plantas de acordo com o lugar. Não pode esquecer do nabo e do guandu. Do guandu. Nabo e guandu, e crotalária. Olha que coisa linda, ó. Olha lá. Tá vendo? A porosidade toda aqui. Olha, tá vendo os grandes vazios, ó, nele, ó. E faz quanto tempo vocês não mexem aqui? Aqui faz tempo. Então, é isso que eu tô falando. Então a construção do solo de cima para baixo. E a sucessão de culturas, eles ocupando, trabalhando e vai construindo o biótopo,
que a gente chama um lugar que tem ar, tem nutrientes, tem voláteis, ok? Mas sempre foi bem Afonso, vegetado. é interessante você jogou aí a profundidade da raiz da graminha seda, né? Você viu? Você viu? Foi bem embora, né? Ela tem um... Então, eu prometo para vocês que um dia, nós estamos correndo aqui, se vocês quiserem, depois do grupo, a gente faz eu dou um treinamento inteiro do perfil. Então tem uma planilha que a gente faz, pra vocês ir passando, para aprender a fazer a planilha, como se fazer o exame de sangue. Mas doutor, se pegar um solo arenoso aí, no caso, é um solo já... argiloso. Argiloso. Mas a raiz da Se pega um solo, que nem a gente for naquele... que não passa dos cavalos lá, não vai estar desse jeito aqui. Não está por conta do manejo. E como é o processo? Então o processo ainda continua do mesmo jeito, cobertura. Nos solos arenosos, a prioridade é mais lignina e celulose, mais coisa para poder agregar mais. Nos solos arenosos, o problema deles é que tem pouco agente cimentante químico. Então nós temos que dar mais. E quando ocorre a decomposição de lignina, celulose, hemicelulose, que chama a geleia bacteriana. Isso, a professora Primavesi, Ana Maria Primavesi, ela estudou muito isso. E ela trouxe isso de uma clareza enorme. Então quando há decomposição de material rico em lignina e celulose, agrega. Então nos solos arenosos, a gente tem que trabalhar, por exemplo, nas braquiárias. Se você deixar eu indicar uma braquiária para você, eu indico a braquiária umidícola, que é a braquiária mais dura, mais, concorda comigo? O cavalo come, mas não gosta muito. Não. Mas come. Com fome. Mas come. O umidícola come. A decumbe não come. Decumbe não come. Morre, mas não come. Mas a umidícola come. Por que o cavalo come? Por causa da fibra. Então aí, cadê o Zé Guandu lá? Você entende? Trabalhar o guandu, você trabalhar mais gramínea, ok? E ir trabalhando e procurando o máximo possível corrigir um pouco o perfil para poder dar a agregação, a bioagregação que a gente chama, que é essa, você viu? Isso aqui, ó, é anos que vem de decomposição, isso aqui é a matéria orgânica no máximo que a gente consegue, quase mineralizada. Isso aqui é sequestro de carbono puro. Que está falando, emissão de carbono, isso aqui é sequestro. Um dia vocês vão receber por ter um perfil e vai medir pelo perfil e o quanto de carbono está armazenado no solo. Entende? Vai pagar. Tá? Principalmente cidade como a nossa, né? Que eu falo, não vão. Na nossa vai sim, no futuro, é porque a economia dela ela vai. É que hoje a cidade é cruel com os agricultores, né? Afonso, oi, filho. Aproveitando esse gancho aí do pagamento de serviços ambientais, você tem que pegar um estimulador do Promif, por exemplo, em alguma cidade, né? Eu acho que esses critérios de conservação de solo cada vez mais tem que ser avançados nas políticas públicas para mensurar isso. É isso que ele está falando, trazer esses dados para remunerar o agricultor. Não é só floresta em pé. Eu tive uma reunião... é importante, mas tem os critérios de solo e de agricultura que são importantes, né, Afonso? Eu tive lá na Louveira agora, a reunião do plano diretor e tal, e aí entrou com pagamento de serviço. Então eu venho me dedicando muito a isso para que a gente tenha os 3 PSA que a gente chama. 3 PSA, o primeiro PSA é o plano de segurança ambiental da propriedade. Aprender a fazer. Então envolve solo, água, tudo. O segundo PSA é a prestação de serviços ambientais. Quais são os serviços ambientais que aquela propriedade precisa prestar? E está muito focado com a bacia hidrográfica, está muito focado com a necessidade da cidade. Você entende? Por exemplo, a cidade de Jundiaí emite muito mais carbono do que capacidade de sequestro. Se não tivesse a Serra do Japi, tá claro? Mas a Serra do Japi é a parte. Nós não podemos analisar carbono com Jundiaí com a Serra do Japi. Entende? É outra coisa. Não é toda cidade que tem uma serra. Então quando você pega o outro lado, então vai pagar um dia. Sabe por quê? Porque hoje a cidade já despreza vocês. A cidade tem uma economia... Elas cobram por não, a cidade está pouco se lixando por alimentos. Eles cobram IPTU em cima da área verde, nossa. Não é só isso. O agricultor, a economia compra alimento e não está pouco se lixando pela qualidade dele. Tá claro isso, Isabel? Tá?
Concordo 100%. Mas Você entendeu? Não um tá. negócio que Então, vai chegar um determinado momento. não sabe que come. Então, o que a cidade chegou? A cidade despreza os seus agricultores, porque ela tem dinheiro para comprar e compra porcariada. Então, o agricultor não consegue viver. Agora, será que nós estamos fazendo a agricultura que Jundiaí precisa? Entende? Aí isso tem que fazer um bico, você entendeu? Não tá, porque a cidade não sabe pedir. Mas a cidade está precisando de mais biodiversidade, mais sequestro de carbono, mais proteção de recursos hídricos. E aonde estão essas áreas? Quem ocupa esses? Qual a profissão que pode ser sequestrador de carbono, conector, plantador de árvore, protetor de nascente? Quem é? Ué. Então isso vai chegar a um determinado momento. É uma luta, né? Mas olha, eu preciso, eu fico entusiasmado aqui. Eu queria só fazer uma pergunta. Vamos andar. A gente está falando de plantio, a harmonia do solo. A lua, calendário biodinâmico, entra nessa aula também? Claro. Ou isso é uma coisa... Não senhor, tem toda uma ciência norteada pela, vamos colocar assim, pelo entendimento das marés. Você entendeu? As energias de lua nova, lua cheia, lua minguante, toda ela interferindo nessa dinâmica aqui, porque é energia, você entende? E o perfil nada mais é do que a expressão energética da atividade biológica. Quanto mais energia tiver aqui dentro, e esse comportamento de cenários de primavera, verão, outono, inverno, de minguante, crescente, cheia, você entende? São cenários que a gente precisa aprender a entender. E saberes importantes pra caramba, da gente poder trabalhar isso. Tem muitas plantas que elas se estabelecem, enraizam bem na crescente, você entende? Tem algumas que se estabelecem na minguante. Só que nós perdemos todos esse conhecimento por conta de ficar fazendo receita de bolo e fazendo essas coisas. O próprio grupo, vamos botar, um dia nós temos que fazer uma discussão de fases da lua, interventrais lá. Você fala sobre isso, filho? Eu? Fala um pouco. Não, das fases da lua. Você não é biodinâmico, né? Sou um pouquinho, mas não. Tá, não mas então, pelo menos nós trazemos um parceiro para nós, né, para falar, né? Sim. Então traz lá o professor, como é que é o professor? Afonso. Fugiu não. Eu queria fazer uma pergunta. Então vamos. Naquela região de Barreiras, na Bahia, ali, que fica num planalto, sim, existe lá uma política de não arar a terra. Sim. Por quê? Porque o horizonte é muito curtinho, muito pouquinho. É esse motivo aí? É isso? Lá são solos muito antigos. Muito antigos. Por isso que está dando lá as tempestades de areia. Entende? Porque solos frágeis, muito antigos, então intemperismo muito forte, era fundo de... Lá era o centro ali, era fundo do mar, né? Quando eu era junto. Então são solos muito intemperizados. Então eles são totalmente dependentes da superfície. Então quer dizer que não é uma política moderna de arar rasinho, ou não arar. Passar o herbicida em cima e já plantar. Sem mexer com o solo. Sem mexer com o solo. Esse é o primeiro passo, né? Você entende? Depois tirar o herbicida. Você entendeu? Esse é o primeiro passo. É um caminho, e não é criticar o herbicida, você entende? É porque tem tecnologia hoje pra gente aprender a manejar. É que a gente tem medo. Senhor? Sabe? Vixe. O que eu queria entender se é a política moderna de não arar. Política ou moderna. Ou é a mecânica de não transformar em deserto. Vamos já. Ou é a política de não transformar em deserto. Então, nós só vamos não transformar lá em deserto se a gente mudar a forma que nós usamos os solos da Bahia, lá do oeste da Bahia. Eu já tive homeras discussões lá com o pessoal. Entende? Já fizemos várias vezes lá com o pessoal do algodão, da soja, né? Mas que o passo, no começo eles falavam assim, senhor, é teórico. Um dia o Calcão levantou lá, isso é teórico. O senhor não faz cobertura morta aqui nem a pau, decompõe tudo. Hoje, chega lá, tá um monte de cara fazendo. Falei assim, não, tá bom, vocês ficam desprezando os teóricos, né? E ficam achando que a prática é a única coisa que se faz. É um erro clássico. Não existe uma boa prática sem uma boa teoria. Não existe uma boa teoria sem uma boa prática. Muito bem. Você entende? Essa têmpera é muito importante e essa discussão que o CTA traz, você entende? Experimentando esses desafios. Que temos que ser observador, né? Puta! Então, uma das coisas que vocês estão vendo aqui é um
um pouco de como observar o perfil, né? Afonso, só uma pergunta rapidinho. Você falou. Continue pra gente fazer a foto também. Não, uma questão bem prática. O primeiro passo, você falou outono, faz asagem. Como que eu vou semear no solo duro? Porque alguma movimentação eu tenho que. Então no outono você mobiliza. Mas aí, pode, com arado, com grade, descalificador. A primeira vez pode. Porque é o seguinte, eu vou ter que fazer sistematização. E aí eu vou ter que olhar o agricultor, né? Eu não posso pedir para ele comprar, por exemplo, um escalificador, coisa se ele não tiver. Então eu tenho que ter esse entendimento. Então vamos dizer que ele só tem o arado e grade. Então vamos utilizar o arado e grade. E a proposta de levar para o outono é que ela diminui o impacto. Por exemplo, a aração com chuva é erosão na certa, com perdas significativas de solo, você entende? Por aração. Sim, então a instalação inicial eu faço. É isso, faz no outono. Mas aí no ano seguinte já... Não faz mais, é porque você faz as ages. E por que outono? Porque você coloca fazer uma boa cobertura de inverno. Você entende? Você dá partida, uma boa cobertura de inverno. Quando fala boa cobertura de inverno, é uma cobertura que ela consegue passar o inverno e ela está cobrindo ainda lá no verão. Você entende? Então ela tem um pouco de leguminosa. Então a gente tem que saber o material para cobrir, para colocar. Às vezes a gente erra. E como eu faço um plantio direto sem herbicida? Não é, por que não pode fazer? A máquina não vai plantar, vai. Não, mas tem, você pode trabalhar com flamer, você planta no verde aqui, ó. Tem capina com fogo. Hoje o experimento vai queimando tudo, depois você planta. Não, ele é condicionado, né? Tem uma técnica para usar flamer. Ela abre o suco. Existe agora uma máquina que corta, é o flamer, que corta a cobertura verde? Então tem várias, tem vários modelos hoje. Hoje o melhor plantio que nós temos é nesse verde aqui, ó. Você entende? Planta no verde. Fala, mas tá atrapalhado? Planta no verde. Aí eu venho e passo roço, ou passo um picador e a cobertura morta fica assim. Incorpora. Então as semeadoras. Oi, filho. O rolo faca? O rolo faca é o melhor que tem. Você pode ter certeza disso. Sim. É por que ele é o melhor? Porque ele acama num sentido e fragmenta ele acama e sem picar. Então isso faz com que permanece a estrutura da planta por maior tempo. Quando eu pico muito, a decomposição é alta. Então o tempo, você entende? Tem uma matéria orgânica no solo, a gente fala, para você alimentar o solo, você tem que fazer ciclos de 3 meses, de 9 semanas. Então quando você alimenta hoje, então ele vem subindo, o alimento vai se disponibilizando, vai trabalhando o solo, vem subindo. Chega aqui em cima, porque toda a lignina, celulose, hemicelulose, que é a matéria-prima, acabou. Não tem mais arroz, só tem arroz cozido. Tá claro isso? Então, só o arroz que está na panela. Aí, bom, então vamos diminuir, né? Aí ele vem diminuindo o arroz da panela, já está cozido. Tá? Então ele vai descendo até que ele zera. Quando ele zera, o solo passa a consumir as coisas que estão armazenadas. Então, ele está antes dele descer, eu jogo a outra planta aqui. Você entende? Então é os ciclos que você vai usando. 9 semanas e vai prolongando a vida pra caramba. Quanto mais isso aqui for prolongar, mais lignina, celulose tem. Então vai aprendendo a manejar, né? Quanto mais tempo ele fica verde. Mais verde e ele atingir o desempenho fisiológico, que a gente chama. Ele ir para a senescência. Sim. Quase na senescência. Você entende? E às vezes a gente tem que controlar determinado mato. Eu não quero que semeie. Por exemplo, você vê o corda de viola, eu tenho que controlar, eu não posso deixar de sementear. Porque o banco de semente dele é muito forte, já está lá. Então eu controlo ele na florada. Quando começou a florar, eu já estou dando um jeito. Não deixo ele fazer vagem, mas nem a pau. Senhora? E a tiririca? Não, a tiririca é outra conversa. Mas você não pode ter tanto medo dela. Tá certo? E ela é muito de solos férteis. Entende? Então ela tá. O que a gente usa, tem vários modelos de trabalho de tiririca, inclusive colher, né? A tiririca, as vaginhas lá, batatinha, faz hormônio com ela para poder... Então, mas aí assim, por exemplo, se ela estiver no meio da minha cobertura verde, eu posso segurar, manter ela no... Vai cobrindo. A tiririca, todas as plantas, que nem a braquiária, criou aquela coisa pela dificuldade de controlar elas, sabe? Mas é porque nós tínhamos uma necessidade de extirpar por completo. Aquela necessidade, igual barata.
Você viu uma barata na sua frente, você faz o que com ela? Mata. É isso? Apareceu uma barata na sua frente, você é extinto. Grita, né? Olha ali, cadê a nossa donzela lá, toda a nossa chefe lá? A Rita. A Rita. Apareceu uma barata na frente da Rita. Alfredo! Você mata ou você grita, Rita? Dá chilique, né? Então não pode. Depende da distância que eu tô. Se eu estiver muito longe, ela mata. Se eu estiver meio perto, ela grita. Vamos. Pessoal, vamos chegar pra cá? Pessoal, vamos pra cá e eu tô preocupado. Vai, Caião, manda ver. Podem ir. Papai. Ó, gente, aqui essas 3 ruas foram plantadas. Estava aquela situação que está essas primeiras, tá? O crescimento da braquiária. Aí a gente plantou aveia nessas 3 ruas. Tá? Depois que jogamos a semente, aqui a gente plantou com roçadeira costal, aqui foi com uma grade que a gente passou e ali foi com a roçadeira de trator. Tá? Para a gente ver qual das práticas seria melhor fazer daqui por diante. Né? Isso pensando na germinação da aveia, né? Da germinação da aveia. Isso porque a gente não conseguiu o rolo faca. O rolo faca a gente sabe que é o ideal, né? Mas a gente não tinha. Eu acho que depois do rolo faca acho que vem a grade, né? Depois eu acho que vem a roçadeira manual, costal, e por último a roçadeira de trator. Só que a hora que você olha as 3 ruas, qual vocês acham que tem mais aveia? Chega lá e dá uma olhada. Você observa